Centopeia Falante. Apresentação: Tiago Mazzutti e Evandro Duarte. Salve galera do Centopeia Falante, começando o episódio número 5 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rock brasileiro dos anos 80. Meu nome é Tiago Mazzutti, eu sou escritor e historiador e ao meu lado está o Evandro Duarte, eu sou jornalista e escritor e esse tema ele é bastante relevante pra gente que cresceu ali nos anos 80, porque afinal o rock nacional nos anos 80 foi talvez a fase mais política e talvez democrática do rock como um todo até aquele momento na história brasileira, né? E a fase em que o rock provavelmente mais fez sucesso no Brasil, pelo menos, porque o rock nasceu nos Estados Unidos ali final dos anos 40, início dos anos 50, e ele fez muito sucesso realmente entre os anos 60 e 70 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente teve já um início nessa época mais ou menos, mas foi realmente nos anos 80, até mais com influência do rock inglês propriamente dito, do que o norte-americano, que o rock no Brasil praticamente estourou, com inúmeras bandas e muita influência também de sintetizadores e música eletrônica. E era uma salada, um ecletismo único que só quem viveu, né? E uma coisa que é verdade não só para música como para qualquer esfera da arte é que os gêneros são muito polivalentes, né? Não há como tu rotular uma coisa especificamente de determinado gênero, porque justamente as influências são várias, né? O próprio rock que surge mais ali acentuado nos Estados Unidos é uma influência do blues, né? Do blues e do jazz e dos spirituals, que eram aquelas músicas religiosas americanas. Então há muito, até talvez um pouco do própria força do jazz, né, que vai ser muito marcante no início do século nos Estados Unidos, mas é mais acentuado ali nos anos 50 ali, que tem esse boom assim do fenômeno rock, né? Chuck Berry, Elvis Presley. E principalmente uma cultura de produção musical que tem muito da influência africana, né? Dos afrodescendentes e tal. Justo o fato dessa questão do blues ser muito marcante no jazz é uma coisa notória até pelas primeiras pessoas, né? Que tocavam rock. E quando termina ali os anos 50, que é uma época mais dourada, assim, pós Segunda Guerra, que as coisas estão, vamos dizer assim, mais ou menos estabelecidas, assim, o mundo está mais ou menos resolvido consigo mesmo. Os anos 60 vem justamente trazendo um pouco dessa rebeldia, né? Que o rock assume de maneira bastante intensa, né? Isso vem marcar o rock nos anos 60, né? No Brasil a gente tem a Jovem Guarda como grande fenômeno, né, desse rock, imitando muito do que se produzia nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente Beatles, né? O Reis do Iê Iê Iê, que é um filme dos Beatles, né, no Brasil, e também o Iê 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 virou um tipo de música que se produziu bastante na época da Jovem Guarda, né, que se apelidava aquele rock de rock Iê Iê Iê, né? Iê 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 por causa da música She Loves You, que era She Loves You, yeah, 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 e virou Iê Iê. Exatamente, e daí nessa questão pós-Beatles e pós-revolução ali ideológica ali, né, naquele período libertário ali dos anos 60, né, que também apanhou muito, né, na sua contraparte de repressão, né, a gente tem aí os anos 70 como uma época meio mista entre o rock e a música disco e outras influências, e terminados os anos 70, né, com principalmente ali o surgimento da música pop de forma mais acentuada, né? A gente tem fenômenos como Michael Jackson, né? Sendo talvez a principal estrela, né? Nesse sentido da música internacional. Na música eletrônica, o Kraftwerk na Alemanha.
E a gente tem no início dos anos 80 o rock chegando de forma, vamos dizer assim, mais ácida, mais política na esfera da música popular brasileira, né? A gente tem um surgimento ali a partir, principalmente com influências do punk rock que se produzia, né? Já uma das muitas variações do rock, tanto nos Estados Unidos e na Inglaterra principalmente, né? Com Sex Pistols, talvez seja o maior exemplo de uma banda de referencial para punk rock. E justamente o punk rock era essa facilidade de fazer músicas com 2 ou 3 acordes, né? Que foi assimilada de forma bastante intensa ali pelo início do rock nos anos 80 e que se tornou um rock bastante politizado, né? A gente tem justamente nesse período o surgimento do rock em Brasília, né? Que já era a capital federal desde os anos 60, né? Já era ali tinha 20 e poucos anos ali de capital, então já tinha pessoas nascidas em Brasília de fato, não só migrantes, né? Então a gente tem essas bandas de rock que surgem em Brasília justamente questionando aí o status quo, e vale lembrar que a gente pega aí nesse período do início dos anos 80 uma espécie de anistia, né, ali, política ali, a gente tem um pouco mais de liberdade vindo de um dos períodos mais duros, né, que foram os anos 70, na época da ditadura militar ali, havia muita repressão. E esse pessoal justamente ele vai falar de uma geração que até uma das bandas que a Legião Urbana chama de geração Coca-Cola, né, que é essa geração crescida já num ambiente de consumismo e indústria cultural, assim, vem justamente questionar alguns valores até então inquestionáveis, justamente pelo período de repressão que existia, né? Se falava muito de um país ultranacionalista, né, como as campanhas dos governos militares faziam questão de exaltar, e essa geração já vê aí um certo desgosto com tudo isso e acaba produzindo aí esse, vamos dizer assim, esse primeiro momento do rock nacional. A gente tem o Aborto Elétrico, né, nesse período, que é a pré-Legião Urbana, né? A gente tem o Renato Russo e 2 membros que vão fundar, 2 irmãos ali que vão fundar o Capital Inicial depois, né? E outras bandas acabam participando desse contexto, como a própria Plebe Hood, né? Também ali em Brasília. E claro que daí vários estados do Brasil, São Paulo, Rio principalmente, e até no Rio Grande do Sul, acabam fazendo um rock bem característico do ambiente em que eles vivem, né? Um rock mais urbano em São Paulo, um rock mais, vamos politizado em Brasília. Um rock mais politizado em Brasília, um rock mais divertido, praieiro até, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, né? E um rock ali de influências mais regionalistas no Rio Grande do Sul, que talvez sejam os principais estados, né, de referência. E também talvez a gente pode citar ali a questão da Bahia, né, com a presença do Raul Seixas, que ainda além de, mesmo que ele tenha surgido nos anos 70, ele é muito emblemático dos anos 80, e outras bandas como a própria Camisa de Vênus também, né, que também é da Bahia, assim. Então a gente tem momentos do rock em vários cenários da política nacional e em vários estados do Brasil, né? Sim, era um movimento que se espalhou pelo Brasil inteiro, de pequenas bandas de rock de garagem, adolescentes frustrados ou com a própria vida ou com a política em geral, com o final da ditadura, com o início da democracia. E era uma coisa nova, porque os jovens eles vinham, como tu disse, Evandro, de um período de repressão para um período em que agora eles podiam se manifestar livremente, um período em que não havia mais medo de ser censurado, muito menos ser torturado. Então o rock dava vazão a uma série de angústias. Por exemplo, o Legião Urbana. O Renato Russo, ele é praticamente um dos maiores poetas que o Brasil já teve, se não do século XX, e ele levou a poesia dele para a música e para a rebeldia dos acordes do rock.
E eu acho que o Renato Russo ele teve muita influência de uma banda inglesa que foi também do final dos anos 70, assim como os Sex Pistols, que foi o Joy Division, do Ian Curtis. Inclusive ele imitava os trejeitos no palco do Ian Curtis, né? E o Ian Curtis já era meio que também uma espécie de poeta. Se tu for ver o Ian Curtis, as músicas que ele escrevia, as letras, ele era meio que um poeta simbolista, assim, né? Uma coisa meio Cruz e Souza, meio Rimbaud, assim, Baudelaire. Extremamente deprimido, né? Sim, não à toa ele terminou do jeito que terminou, né? Ele cometeu suicídio. E, enfim, o Renato Russo também, no meados dos anos 90, também morreu de forma triste e trágica. Melancólica, né? Melancólica também, pela doença dele, que também morreu de AIDS, né, Evandra? E foi uma doença que também, entre outras tantas coisas que marcaram os anos 80, a AIDS também foi muito marcante, porque as pessoas não sabiam nem com o que estavam lidando direito, né? E ficou muito, assim, um preconceito muito forte, porque se dizia no início, quando nem os próprios médicos sabiam com o que estavam lidando, eles achavam que era uma doença disseminada por gays, e assim, e mesmo depois os médicos descobrindo e falando que não era disseminada por gays, mas sim pelo contato sexual ou sanguíneo, e não interessava se era por heterossexuais ou homossexuais, mesmo com esse alerta ficou um estigma muito forte na comunidade gay. E outras coisas que marcaram nos anos 80, Chernobyl, Guerra Irã-Iraque, queda do Muro de Berlim, e Perestroika, Glasnost na União Soviética, fome na África, que levou aquela famosa ajuda de cantores americanos, que se não me engano o nome era Live Aid, que fizeram uma campanha para ajudar a fome, os afetados pela fome na África. E aqui no Brasil a reabertura política, a redemocratização, diretas já. E os jovens queriam muito, a gente não entende isso hoje, mas o jovem daquela época tinha muita vontade de votar, de exercer seu poder para presidente, político, no caso, né? Para presidente. Já existiam eleições para governador, prefeito, mas para presidente ainda não existia o voto direto, que só foi acontecer em 89. Então, e deu no que deu. Deu em 2018, que o povo também já sabe o que aconteceu em 2018, na eleição de 2018. Então, pra gente ver como nem votar garante muita coisa boa, né, Evandro? Todo esse período aí que tu falou de acontecimentos aí tão extraordinários no sentido positivo e negativo, como a própria abertura política e fenômenos que ninguém pensava que poderiam acontecer, como Chernobyl, né? Uma explosão de um reator nuclear. E o acidente radiológico de Goiânia em 87. E muitos outros problemas, né, que a gente pode lembrar aqui do que aconteceu nos anos 80 no Brasil e no mundo. Isso tornou aquela geração bastante crítica em relação à realidade, não só no viés político, mas em relação realmente a se questionar o papel que exercia ali nesse contexto, né? Eu acho que muitas dessas bandas de rock nacional, elas falaram de dramas que não só tinham essa conotação política, mas tinham a conotação do que ela entendia por uma nova perspectiva que estava por surgir, né? Afinal, a gente estava justamente falando de um período de redemocratização, ou seja, não há democracia no sentido pleno e a gente tá num processo né? Então, assim, não existia nada concreto naquele sentido, existia um projeto que estava se desenvolvendo e que acabou ainda da pior forma
possível, que foi a direta já não passando no Congresso. Havia muita frustração naquele ambiente. E é pela questão econômica também, né? Porque a gente vinha de recessões muito graves nos anos 80 aqui no Brasil. E justamente aí dentro desse contexto aí a gente tem então esses cenários regionais, né, de música que se faziam sobre dramas humanos, mas de forma regional. E dentro desse aspecto a gente tem... Como é toda boa história, né, Wander? Um drama pessoal em uma história maior, num contexto maior. E dentro desse aspecto, então a gente tem aí algumas ondas aqui que a gente vai falar, né, chamar de ondas, até no caso do Rio de Janeiro é bem... tem bem a ver, né, o fato de ser uma cidade litorânea, com as bandas características ali do Rio de Janeiro, né, que a gente pode citar aqui Paralamas do Sucesso, ainda que é um pessoal que se conhece em Brasília, mas que efetivamente faz a sua produção no Rio de Janeiro. A gente tem Barão Vermelho, né, depois ali o Cazuza acaba divergindo com eles e fazendo carreira solo, mas são bandas que cantam muito sobre o que é ser carioca, né, Bete Balanço, aquela coisa, aquele jeito carioca de ser, e talvez é uma das bandas mais características do Rio de Janeiro que seja interessante a gente falar é a Blitz, porque ela colocava coisas para além da música, né? As apresentações da Blitz, principalmente se a gente for lembrar do Circo Voador, que foi um dos principais palcos do cenário da música contemporânea ali dos anos 80, principalmente rock, a gente vê que as apresentações da Blitz eram coisas mais cênicas, assim. Performáticas. Performáticas no sentido em que eles colocavam elementos de teatro, interpretação, né? As próprias músicas tinham diálogos, eram bastante encenadas, assim, né? No palco ali. E o Evandro Mesquita é um ator já desde aquela época, né? Acabou fazendo uma carreira muito maior de ator, né, dos anos 90 em diante. Grande Família. Grande Família e outras participações em outros seriados e tal. E a gente tem aí essa cena carioca bem estabelecida, com bandas bastante relevantes, né? Até não só bandas, como pessoas individuais, como o próprio Lulu Santos, né? Que é um dos marcos na história, talvez seja o grande ícone do pop rock nesse período, fazendo um rock legitimamente carioca, né? Por assim dizer, né? Sim. E em São Paulo a gente também teve grandes bandas, como por exemplo Titãs, o Traje a Rigor, o RPM e o Ira. Essas bandas tinham uma ligação forte, talvez o local no Brasil em que havia mais ligação com o punk rock era São Paulo, né? E com questões sociais também, né? Sim, questões urbanas, de mazelas sociais urbanas, né? E outras bandas também, como Ratos de Porão, do João Gordo, e várias outras que tinham aquela cena ali. São Paulo nos anos 80, a gente tem que pensar como uma cidade que era muito mais poluída do que é hoje, porque apesar de hoje ter provavelmente mais carros do que naquela época, mas naquela época tinha muito mais indústria na grande São Paulo. Hoje em dia já não é mais uma cidade tão industrializada como era. E naquela época não tinha um controle ambiental sobre as indústrias, sobre os dejetos urbanos, sobre o meio ambiente, sobre o lixo da cidade, sobre a poluição que era jogada nos rios. Então era uma cidade muito mais pesada e muito mais suja. Isso colaborava para esse espírito da época, assim, de você viver naquele ambiente sujo e com lixo na rua e gente vestida de preto ali, com aquele estilo punk importado da Inglaterra, e também inspirado em alguns filmes dos anos 80, como Blade Runner, que tinha aquela estética neo-noir, de um futuro meio gótico, meio de policialesco, de detetive, assim, e junta com a revolta dos anos 80 do brasileiro, tinha essa questão de ter a revolta com a ditadura que estava terminando e com a democracia que estava nascendo. Então essas bandas
de São Paulo tinham bem característica, bem marcante essa questão do punk mesmo, do sujo, do agressivo, e as letras dessas bandas e as músicas dessas bandas tinham uma sonoridade bem forte. O próprio Traje a Rigor, talvez ele se assemelha um pouco com a Blitz nesse sentido de gozação da vida urbana, né, assim, de rir de si mesmo, assim, de rir até do que a própria juventude fazia naquele período, né, as letras, principalmente do Roger, né, que foi o líder ali, continua até hoje o líder do Traje a Rigor, era muito de querer fazer troça, né, do que se vivia, mas eu acho que um fenômeno do mais assim relevante do ponto de vista de público que surge no rock nos anos 80 é justamente o RPM, né? O RPM é um fenômeno de vendagem e de LPs, vamos dizer assim, adoração à banda, que a gente vai ter, assim, talvez o mais próximo a isso que a gente vai ter é o que acontece nos anos 90 com Mamonas Assassinas, né? Sim. Ainda que o caso do Mamonas Assassinas tem um apelo muito mais heterogêneo na questão das idades, né, que de crianças, jovens e adultos curtirem a banda, do que propriamente as músicas do RPM, que eram músicas ou sentimentais ou politizadas assim, mas foi realmente um fenômeno avassalador, né? Os caras detonaram com tudo que podia ser detonado em questão de recorde de vendas e de público, eles quebraram nos anos 80. Eles venderam muitos LPs, muitos discos e muito rapidamente. Eu acho que em termos de estética, eles poderiam ser comparados meio que como um A-ha, assim, naquela época, que misturava um pouco de rock melódico, assim, com teclado, com estética bem oitentista, né, de misturar teclado com guitarra. E eu acho que a presença aí, talvez que se difere nesse sentido, é a presença do Luiz Schiavon, que era o tecladista da banda, né, e talvez a grande alma por trás da parte melódica das músicas do RPM, que destaquem tanto a banda, assim. Inclusive, eu até já vi o Luiz Schiavon falando, assim, em entrevistas, dizendo que ele ficava um pouco chateado, assim, de como o Paulo Ricardo era o vocalista, e obviamente os holofotes sempre vão mais pro vocalista, ele ficava meio que, às vezes, chateado de ele produzir um arranjo extremamente complicado, assim, pra música, e as atenções sempre forem caírem em cima do Paulo Ricardo, porque além de ser um galã, né, era a imagem do grupo. Ele era a imagem do grupo, que era o cara que tinha o microfone na mão, né? Então nesse sentido o Luiz Schiavon acabava sempre ficando relegado no segundo plano, ainda que ele seja ali tão importante quanto o Paulo Ricardo, porque os dois eram os compositores, né, da música, mas o Schiavon ainda tinha essa questão do musical muito mais presente do que o Paulo Ricardo tinha, né? E na questão de outro cenário musical, só para fazer um parênteses no que tu estava falando, a questão da imagem, né, do vocalista e da banda em si. O RPM puxava um pouco pro New Wave, pro teclado e tal, mas falando da imagem, assim, os anos 80 foram meio que o auge da televisão, né? Porque eles ainda não tinham concorrência da internet, como a gente falou no último programa, e a televisão chegou no máximo de alcance, assim, de popularidade, de audiência. Então esses cantores, essas bandas, elas costumavam fazer participações em programas de TV, como o Gugu, Chacrinha, o Gugu no SBT. O Gugu, ele fazia o Viva a Noite na época, que era os sábados à noite. E então essas bandas que lá pelos anos 60 costumavam ficar famosas em festivais, nos anos 80 elas ficavam famosas em programas de auditório, assim, né, de se apresentar em meio ao mesmo tempo que eles cantavam uma música, daí daqui a pouco eles iam ali e participavam num quadro de brincadeira com homens contra mulheres, assim. Então era uma coisa bem popularesca, assim, vamos dizer. Então, assim, uma última cena que eu acho bacana falar, e uma última onda dessas ondas aí, ainda existiam, obviamente,
mais dissipadas. Em outros estados é a onda gaúcha, né, com duas bandas fenômeno do Rio Grande do Sul, que são Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós, que traziam questões regionais que talvez assim para o resto do país fossem muito mais regionais do ponto de vista do estranhamento, né? No caso do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é a cultura que irradia para o resto do país, e São Paulo a mesma coisa, né? Talvez uma pessoa de Santa Catarina ou do Paraná que assume a cultura do Rio de Janeiro, ele vê como uma coisa mais ou menos natural. E no caso do padrão, contrário, né? o padrão, né? O que se divulga de forma mais massiva. E no caso do Rio Grande do Sul em relação ao resto do país, aquilo para os outros estados soa um tanto quanto bem diferente do padrão normal, assim, né? A gente que faz esse programa aqui em Santa Catarina, obviamente a gente já tem uma afinidade muito maior, até pelo fato da própria proximidade com os gaúchos ser muito mais presente, né? A gente tem um convívio muito mais frequente com os gaúchos, mas mesmo assim é interessante que duas bandas fora desse chamado eixo, Rio de São Paulo, e talvez a gente pode colocar em um parênteses de Brasília, por uma questão política bastante relevante desse período dos anos 80, serem duas bandas que foram realmente fenômenos de público, de venda, né, com LPs, né, sim, antigos discos, para quem é da geração mais nova, né, os discos bolachão, aqueles discos de vinil, tinham vendas realmente bastante marcantes e cantavam uma música que falava de questões bem específicas de quem convive ali com uma região tanto urbana quanto rural, né? A gente lembra de algumas músicas do Engenheiros do Havaí que ele fala das pampas, né? Sim. Que pampa é essa que eu recebo agora, né? Então, assim, esse fenômeno... Muito embora ele também cante Gripados da Guerra Fria. Né? E fale muito da vida urbana em Porto Alegre, como a própria música, né? Anoiteceu em Porto Alegre. Sim, e tal. Que pra mim, um dos melhores rock progressivo que eu já escutei é Anoiteceu em Porto Alegre, do Engenheiros do Havaí. E todo esse aspecto do Rio Grande do Sul, ele surge ali de forma mais assim visível na mídia nos anos 80, mas ele vai se aprofundar com outras bancas até caracterizadas como o chamado rock gaúcho, que até, para quem lembra do antigo Orkut, ele tinha comunidades, né, fãs de rock gaúcho e tal. O rock gaúcho fez uma certa influência nessa época, ele chegou a tocar, Cascaveletes tocava no Armação Ilimitada, teve uma música bem famosa. Eu acho que eles iam até em programas como o programa da Xuxa fazer as músicas, apresentar as músicas deles, né? E, enfim, o Rio Grande do Sul teve essas duas bandas de destaque e tinha esse aspecto regional, mas o Engenheiros, principalmente, Engenheiros do Havaí, o Humberto Gessinger está na ativa até hoje, embora não com a banda, que eu saiba, mas ele está na ativa. Mas ele é um cara muito politizado, assim, que conhece muito de cultura, de história, e muitas das músicas dele ele consegue fazer uma simbiose quase perfeita do regional com o brasileiro e o mundial, porque ao mesmo tempo que ele falava da Pampa Pobre, ele falava do fascismo, ele falava da União Soviética, do Papa, era uma coisa muito louca. Em 85 a gente teve provavelmente o maior evento do rock no Brasil. E um dos maiores do mundo também, né? E que se lançou como provavelmente um dos maiores eventos do rock mundial, que foi o Rock in Rio. Que em 1985 foi um evento de rock que foi levado para o Rio de Janeiro, que foi produzido, idealizado no Rio de Janeiro de forma quase independente, até onde eu sei, por um empresário, né, que idealizou de trazer essas bandas internacionais para o Brasil, que era muito incomum vir banda internacional para cá, né? Então ele teve essa ideia de fazer esse evento reunindo várias bandas de fora num show que pudesse ser uma coisa bem popular para atrair bastante público, mas ao mesmo tempo pudesse ser transmitido pela televisão e fizesse um grande sucesso através da mídia também.
É quase como uma versão brasileira de Woodstock, assim, né? Um grande palco para bandas realmente relevantes do cenário mundial e brasileiro, e também uma área gigantesca, né? Assim, onde milhares e milhares de pessoas pudessem se reunir, tanto para curtir a música quanto para curtir tudo que era possível curtir nos anos 80, né? Eu não lembro, foi mais ou menos no mesmo local que é hoje? Ali no Jacarepaguá foi... Eu não sei exatamente se continua sendo no mesmo local, até porque, inclusive, pelo que consta ali na história, né? Obviamente eu era muito novo para ter acompanhado isso, mas pelo que consta na história, eles pediram que o local fosse preservado. E o governador, que era o Leonel Brizola, ele pediu que fosse desmanchado toda a estrutura, porque ele queria dar outras finalidades lá pro local, mas realmente agora eu não sei exatamente se é o mesmo local que se mantém até hoje, né? Leonel Brizola, que foi, até onde eu sei, o único governador que já governou 2 estados diferentes, né? O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E não sei se tem a ver, mas 2 estados que tem um rock com bastante influência, né? Não sei se isso chega a constatar que o Leonel Brizola seja um roqueiro ali nos bastidores, né? Mas a gente pode relacionar isso também com os Engenheiros do Havaí, que eles começaram no Rio Grande do Sul, depois se mudaram para o Rio de Janeiro. Não sei se é pedido do Leonel Brizola, né? Mas também... E uma coisa interessante do Rock in Rio é que ele reunia várias gerações, né, de músicos de rock. Não era só exatamente as bandas ou os cantores dos anos 80 ali. Se a gente for lembrar, a gente tem a participação de gente da Tropicália, né, como Bebe Consuelo, Pepeu Gomes, o pessoal da Jovem Guarda, representado aqui pelo Erasmo Carlos, né, a geração dos anos 70 ali, o Ney Mato Grosso e tal. E várias dessas bandas ainda em seu princípio, assim, no sentido de que não estavam amplamente consolidadas, mas já tinham uma certa repercussão, né? Talvez aqui uma das pessoas seja interessante citar, além de Paralamas, Barão Vermelho e tal, é o Kid Abelha, que na época inclusive se chamava Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, né? E depois eles acabaram reduzindo o nome do grupo só para Kid Abelha, e justamente esse amálgama aí de gerações sobre de rock, né? De roqueiros, e também outras vertentes musicais como pop, né, que talvez aí nos últimos anos, nas edições mais recentes, Rock in Rio tem assumido um papel muito mais relevante até do que o rock, né? Mesmo que se chame Rock in Rio, o pop é muito mais forte do que o rock nas últimas edições. Qual que foi a grande apresentação do Rock in Rio 85? Eu acredito que pelo que a história tornou assim de relevante, foi a apresentação do Queen, né? Queen. Eu acho que a apresentação do Queen em 85 realmente ela entra como uma das maiores apresentações do Queen no mundo, inclusive, né? Na história do Queen no mundo, né? Somada aí junto com os famosos shows em Wembley lá, né? Que se tornaram discos, inclusive, né? E talvez aí com uma das grandes aparições assim cênicas do Freddie Mercury, né, que diz inclusive até que ele ficou meio melindrado lá, porque reclamava de tudo nos bastidores lá do camarim, fez um monte de cena para entrar, mas acabou realizando um dos shows mais inesquecíveis, principalmente para quem esteve presente no local em 85, né. E uma coisa aqui interessante para encerrar aqui, ainda que seja uma nota triste, mas talvez representativa do rock dos anos 80, é que a década justamente termina ali com a morte do Raul Seixas, né, em 89, né, Raul Seixas, que foi uma figura muito... Bob Dylan brasileiro. Foi muito presente nos anos 70, né, principalmente a sua parceria com Paulo Coelho, né, em canções que se tornaram inesquecíveis aí no cancioneiro popular brasileiro, e ele morre ali, ele tava ali fazendo alguns shows ali com Marcelo Nova, né, do Camisa de Vênus, que em carreira solo ali, e justamente ele acaba com a década acaba com a morte dele, e talvez isso simbolize bem que essa fase, vamos dizer assim, mais crítica, mais politizada e mais contestatória do rock brasileiro também
meio que morre junto com o Raul Seixas nesse período, né? Claro que isso continua de forma pontual em alguns lançamentos musicais de determinadas bandas, assim, mas realmente, enquanto, vamos dizer assim, fenômeno social, cultural, esse rock mais contestador se extingue mesmo com o final dos anos 80, e né? até, pelo menos no Brasil, né, a questão do uso de drogas está associado ao rock, meio que morreu nos anos 80, né? A partir dos anos 90 já começou a ter meio que uma limpeza assim no rock, no sentido de os roqueiros mais famosos apresentarem uma boa imagem, assim. Vou citar aqui, por exemplo, o Skank, o Jota Quest. Então já, lógico, nem todas as bandas, mas já começou a passar uma imagem mais palatável para a mídia, vamos dizer assim, nos anos 90, né? Até porque esse pessoal dos anos 80 foi envelhecendo, né? Então, assim, essa turma que tinha 20 e poucos anos ali, no final dos anos 90 já estavam quarentões ali, ou cinquentões, dependendo de quem fosse. Então, ou já tinham morrido. Ou já tinham morrido, né? Então, assim, obviamente isso dá uma certa mais tranquilidade, assim, na vida de algumas dessas pessoas que acabam tendo que se preservar, né? Que obviamente quem consome drogas exageradamente, seguidamente, não vai durar muito. Então, se eles sobreviveram àquele período, obviamente eles ficaram, vamos usar um termo aqui que é ficar mais careta, né? Assim, realmente eles se comportaram mais para se adequar até o que se pedia nos anos 90 e em diante, né? E uma grande banda dessa época, que eu não lembro se a gente chegou a citar, mas que depois teve um grande revival aí no início dos anos 2000, foi o Capital Inicial, né, que fez muito sucesso nos anos 80, mas eu acho que mais ainda dos anos 2000 em diante, né, quando fez um acústico na MTV e o pessoal voltou a consumir muito Capital Inicial e lembrar muito daquelas músicas daquela época dos anos 80. O Ira também, eu acho que fez um acústico MTV nessa época mais ou menos. Eu acho que até o RPM também chegou a fazer algum acústico, alguma apresentação na MTV, uma reunião em algum momento. Talvez assim. O mais relevante do caso do RPM é que foi uma banda que de fato acabou, né? Acabou nos anos 80 curto, e era uma das bandas mais drogadas, né? Inclusive, assim, pelo que se conta aí em alguns bastidores dessa história sobre o RPM, é que eles não conseguiam mais parar em pé nos shows de tão drogado que eles estavam naquele período, né? Não sei se todos da banda, né? Eu não estava lá para comprovar, mas diz que realmente era uma coisa assim meio realmente exagerada assim, e a banda acabou tendo um fim ali bem rápido, né, no seu auge, e retornou nos anos 2000, né? Essas outras bandas de São Paulo, o Traje a Rigor também ficou careta, hoje em dia toca em programa de programa Talk de entrevista, show, né? talk show, né? E o Titãs, um integrante morreu no acidente de trânsito, foi atropelado. E os outros foram... Vários se separaram seguiram carreira solo, né? Teve o Arnaldo Antunes, foi pro Tribalistas. O outro, aquele virou ator também, eu esqueci o nome dele, fez alguns filmes. O Paulo Miklos, né? Paulo Miklos, isso. E Tony Bellotto virou escritor, Tony Bellotto, né? Virou um grande escritor. De romances policiais. E é isso, e a vida seguiu e o rock brasileiro evoluiu junto com o passar dos anos. Uma coisa que talvez a gente pode, só para fazer realmente o encerramento, é que de fato uma cena de rock não surgiu mais, né? No sentido assim de identificar determinadas bandas ou determinados cantores enquanto um fenômeno único, assim, né? Pelo menos não de forma tão gritante quanto nos anos 80, né? A gente teve ali a Jovem Guarda, depois a Tropicália e depois o rock dos anos 80, e depois disso não teve exatamente uma cena unificadora, tanto nos anos 90 quanto nos anos 2000 em diante, que a gente possa dizer claramente, esse grupo pertence a determinado movimento. Até podem existir determinados movimentos mais localizados, assim, né? Mas realmente, vamos dizer assim, que englobavam uma variedade até de temas diferentes, como a que aconteceu principalmente nos anos 80, não surgiu mais, né?
Até porque o rock ele acabou perdendo relevância no Brasil para outros ritmos musicais, como nos anos 90, pagode, axé, né? Sertanejo. E também porque o rock ele acabou entrando num sincretismo com outros ritmos, principalmente o pop, que até acabou deixando mais difícil tu identificar o que é rock e o que não é, né? Ficou uma coisa bem misturada. Então acho que a gente pode encerrar por aqui. Esse foi mais um programa Centopeia Falante. É um programa aqui que a gente fala de tudo e mais um pouco, que englobe principalmente o século XX e na área cultural. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que dê seu like aí onde você estiver escutando, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso programa. E, bom, repetindo, meu nome é Thiago Mazzutti, eu tenho um blog chamado ficçãoparanoica.wordpress.com e nas redes sociais vocês podem me achar no @Thiago Mazzutti, é Thiago sem H, Mazzutti, M-A-S-U-T-T-I. E eu sou Evandro Duarte, né? Eu tenho um blog chamado crônicasdoevandro.wordpress.com. No Instagram eu tenho uma conta também que é Crônicas do Evandro. E no Facebook a mesma coisa, Crônicas do Evandro. A gente fica por aqui e volta no próximo programa. Até mais. Falou! Centopeia Falante. Apresentação: Thiago Mazzutti e Evandro Duarte.